Começando a gravar aqui. Informou aqui. Sim, recebemos. Tá, né? Pois é. Então, eu vou começar aqui. Estão vendo aí? Aqui Estão não vendo a apareceu. tela? Ainda não apareceu aí? Para mim não apareceu. Não sei para os outros. Está aparecendo agora. Tá carregando. Tá aparecendo? Tá aparecendo, né? Elvis, Marna. Apareceu aqui, professor. Sem problema. Apareceu, né? Então é o seguinte. Então, a gente está gravando e eu, antes da gente começar o nosso trabalho de hoje, eu vou... Pode ser até que eu seja repetitivo, mas nós temos aqui hoje, por exemplo, na sala, estágios diferentes de participação no projeto. Eu acho que a Marna, naquela disciplina passada, deveria ter participado mais, e agora a gente vai ter o maior cuidado de fazer com que ela possa, né, participar bem mais. Então, a gente vai repetir algumas coisas, tá? Nós já vimos, na aula passada, nós fechamos o tema. Eu quero crer que pelo menos quem teve na aula passada já tem o tema definido. No caso do grupo que está aqui, o Elvis e o Éder. A Marna não estava. Mas, Marna, a princípio, era muito importante que você já tivesse esse tema definido. Como é que está aí com você? Você já tem alguma ideia? Eu passei esse material para o e-mail, né, de vocês, exatamente para que vocês pudessem ter uma ideia do que a gente estava fazendo e o que a gente ia fazer. Você deu uma olhada? Marna? Ela Você tá respondeu ouvindo, no Marna? chat. Ela respondeu no chat um pouco. Ela está sem microfone. Ah, tá bom. Então eu vou ficar saindo um pouco. Então, Marna, é o seguinte: nós vamos começar a apresentar essas observações e quando a gente terminar, que eu vou avaliar, vou ver o que o Elvis fez, o Éder já vai se debruçando também, né, no que fez, e eu vou, de uma certa forma, dar mais uma atenção a você, Marna. Tudo bem? Então é o seguinte, para que a gente comece a escrever esse projeto, eu fiz questão de chamar atenção para as fontes de pesquisa que vocês devem usar. Quando eu falo fontes de pesquisa, não é especificamente um Google ou ou outro buscador, não. É as formas como você chega a uma informação. Principalmente nesse momento de muita informação disponível, eu queria que você visualizasse que existem 3 formas bem claras de encontrar informação. A primeira é a chamada fonte primária. A fonte primária são as fontes dos autores, né? São fontes originais produzidas por um autor específico. Vamos dizer, no caso da logística, o Balu, que é um cara que todos nós já estudamos nele, todos nós usamos a informação dele. É original o que ele estudou, o que ele desenvolveu e as teorias que ele desenvolveu para a logística.
Então, é um cara que você não deve deixar de pesquisar como referência técnica, como referência de fonte de pesquisa, porque tem grande relevância. Não só livros e outras coisas, como também um relatório técnico, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, ou até um TCC, um artigo, uma norma técnica, tudo isso é a fonte do autor. Quando você estiver pesquisando, vai ver, isso aqui é do autor ou... Vamos dar um exemplo. Quando você faz o seu TCC, que você faz uma pesquisa bibliográfica, você está lendo o que o autor fez e dando o seu parecer. Nós vamos ver aqui onde se situa o seu trabalho, mas essa que eu estou falando é a fonte primária. Ali está a teoria pura que ele desenvolveu, né? Depois disso vem a fonte secundária. Qual é a fonte da secundária? É alguém que leu, ou que estudou, ou que pesquisou, tá certo? E interpreta as fontes originais, os bancos de dados, as bases de dados, manuais, né? Vídeos, coleções científicas, dicionários, centro de pesquisa, essa é a secundária. É alguém que leu a fonte primária do autor e desenvolveu uma interpretação e comentou. Pode ser, inclusive, o trabalho de vocês, né? Se você foi no autor original, na fonte primária, e fez uma interpretação, e fez um trabalho, né, um artigo e tal, deu a sua visão, ela passa a ser fonte secundária, que serve também para a pesquisa, né, de vocês, né? E a outra fonte é a fonte terciária. São diversas fontes de autores, diversas interpretações que a gente coloca nas bibliografias e nas bibliotecas, né, e nos trabalhos científicos de livro. Então, de uma certa forma, você deve perceber onde é que você está, né, pesquisando. Certo? Ter muito cuidado com o copiar-colar, porque, como eu vou mostrar aqui na frente, quando você for submeter esse projeto a uma instituição de ensino para um curso de pós-graduação ou outro, eles vão ser rigorosíssimos nisso, né? A gente não é tão rigoroso nisso porque sabe da dificuldade de vocês em relação a desenvolver esse projeto. Mas a gente chama atenção que muito cuidado com o plágio, né? A gente tem condição de saber se você está plagiando ou não, a gente tem instrumento para isso. Mas a gente quer que vocês cuidem dessa parte, né? Ninguém está aqui para enganar ninguém, a gente está aqui para aprender uma metodologia, né, de desenvolvimento do projeto que vai servir para a vida de vocês. Estão ouvindo bem aí, né? Sim. Sim. Tá, né? Então, seguindo. Então, entenderam as fontes de pesquisa que você pode usar. Provavelmente, as terciárias, onde está Google, onde estão as outras fontes, elas estão, né, entrelaçadas. Mas saber de onde é que você está puxando a informação, de onde é que você está consultando. Beleza? Em seguida, eu queria mostrar, né, para vocês a estrutura lógica, né, do projeto, que já é de conhecimento, né, de vocês, porque eu mandei para o e-mail, né, de vocês. Só relembrando a estrutura lógica, né? Introdução e justificativa, que é a nossa meta para essa semana. Depois, a questão as questões e as hipóteses, que faz parte daquele quadro norteador da pesquisa, os objetivos, né, que faz parte também, a fundamentação da teórica, a metodologia que você vai utilizar, lembrando sempre que é o tipo de pesquisa que você vai fazer, um cronograma, né, para que você estime o tempo que você vai determinar, e a reunião de todas as fontes que você pesquisou, né, as fontes primária, secundária e terciária, mesmo que seja em biblioteca ou na internet, e dentro do padrão ABNT de projeto. Então, alguém tem alguma dúvida sobre essa estrutura lógica?
Para mim tá tudo ok. Marna, você, Marna. Deixa eu tirar aqui, ver aqui no... Ele informou que tá tudo ok aqui no chat. Eu vou aqui para o chat também. Professor, Diga. o senhor pode falar um pouco do cronograma? Posso. Ok, viu, Marna? Então, tudo bem. Deixa eu voltar aqui para o nosso... Aqui é o seguinte, o cronograma, em todo projeto, ele tem uma função, eu diria assim, uma função normativa. Porque quem vai olhar é o seu projeto. Se você colocar no cronograma coisas absurdas, a gente vê logo que você fez isso de forma... você deve ter copiado de algum canto, então você não tem sensibilidade do que você vai fazer. O cronograma é muito importante. Inclusive, tem alguns projetos que pedem orçamento. A gente não pede, certo? Eu poderia dizer assim, olha, quanto é que você acha que vai custar esse projeto? Não é o nosso objetivo, mas existe, na norma ABNT, tem um local para o orçamento. Se você chegar, por exemplo, para o Estado, para a Prefeitura, qualquer órgão público, e aparecer como um prestador de serviço, eles depois façam um projeto. Quando você faz o projeto, o orçamento é fundamental para ele saber se vai lhe pagar ou não. O tempo que você oferece, se vai pagar ou não. Então, o cronograma ele serve como uma validação da sua sensibilidade em relação ao projeto. Deixa eu ver quem chegou aqui. O Marcelo chegou. Tá entendendo, Elvis? Sim. Entendi. Então você tem que estimar. Se você acha que vai fazer uma pesquisa, voltando ao seu tema, o abastecimento do álcool gel, né? As questões da área, né, de saúde, você vai ter que estimar onde você vai pesquisar e quanto tempo vai levar. Diz, eu tenho que ter acesso a material jornalístico, eu tenho que ter acesso a algum órgão que teve esse problema, eu tenho que entrevistar pessoas da área, né, de suprimento. Então, eu tenho que pesquisar efetivamente o que aconteceu na hora que a pandemia se tornou exaustiva e que exigiu dos gestores uma decisão rápida para poder resolver, né, o problema, não só com álcool gel, mas com outros produtos, com máscara, com bata de médico, material com respirador, com material de UTI, tudo isso entra nessa mesma, né, condição. Se você vai trabalhar nisso, se você quer investigar isso, você tem que buscar as fontes e estimar o tempo, né? Pode ser que muito dessas ações não seja no tempo que você pensa que é. Existem muitos projetos que param porque você não conseguiu visualizar esse tempo. Essa sensibilidade do tempo é fundamental. Tá entendendo? Entendi. Mas você, para esse projeto, você pode estimar e depois você faz a correção. Eu quero que você faça algo factível, algo coerente com o que você está propondo na solução do seu problema. Entendi. Ok? E então, deixa eu ver, o Marcelo chegou aí.
O Marcelo chegou aí. Marcelo, a gente está falando aqui da estrutura lógica do projeto, falamos um pouco das fontes de pesquisa, porque hoje, efetivamente, a gente começa a escrever o projeto. Tá? Então, se você tiver alguma dúvida, eu queria que vocês pudessem estar bem, porque a ideia é a gente fazer esses esclarecimentos e vocês, né, começarem a tentar esboçar a nossa meta, que é a introdução e a justificativa que a gente está estabelecendo até quarta-feira para isso estar pronto. Está entendendo, Marcelo? Estou olhando aqui pelo chat. Ok, né? Tudo bem. Então, vamos voltar aqui para... Então, essa é a estrutura lógica, né, do projeto. Nós vamos trabalhar. Para a gente começar a escrever, uma dica. Você já tinha ouvido falar desse conceito de mapa mental? Quem já ouviu falar? Nós fizemos um em uma UC do Eduardo. Não lembro qual UC especificamente, mas fizemos um. Elvis? Sim. Marna e Marcelo. Fizemos, acho que, de uma NR específica. Cada grupo ficou responsável, né, por uma NR. Então, Marna e Marcelo também lembram, né? Então, pessoal, o que a gente deve ter? Uma dica para começar é você fazer o mapa do seu projeto. Se você observar, você tem ao centro o seu projeto, que está baseado na tese que você levantou. Para você escrever bem, eu dei aquela estrutura lógica, e a estrutura lógica é como se fossem esses quadros que estão em volta do seu centro da questão, que é que é o tema. Então, você na hora de planejar, você não precisa dar a mesma sequência lógica que eu fiz anteriormente. Você vai olhando, olha, por exemplo, aqui, qual a justificativa, certo? Quais são os possíveis colaboradores? Onde eu defino a minha área de estudo. Aqui são exemplos, onde eu faço, né, um cronograma. Então, você vai fazer o seu mapa mental, não é para ser igual a esse, mas é para ele ter o mesmo objetivo. Você vai colocar a estrutura lógica do projeto de um lado e no outro, no centro, colocar o seu tema e sair tirando, como se fosse umas folhas. Você vai tirando para cada ponto, introdução, né, justificativa, questão, a fundamentação teórica, e vai tentando escrever cada parte dessa de forma individual, mas sabendo que elas se juntam na parte central desse seu mapa mental. Ok? Então, a primeira coisa é fazer o mapa mental da sua cabeça do seu projeto, que é dessa forma aí. Não tem segredo. Põe o tema no centro e sai, né, colocando as coisas, a estrutura lógica, né, do projeto em volta. Pode pegar só uma dessas na estrutura e escrever. Depois você vai juntar. Mas você pode, em volta desse onde tem seu projeto de pesquisa, você coloca o tema do seu projeto de pesquisa e vai puxando as linhas, as folhas, os ramos do seu projeto, na ordem que você achar mais interessante, como brainstorm, mas depois você vai colocar nessa ordem que eu mostrei aqui. Ó. As folhas, os ramos são esses. A forma como você vai fazer pressupõe que você comece a fazer pela introdução justificativa, as questões, os objetivos, a fundamentação. Mas pode ser que você emperre algum desses, não impede que você faça o outro, já que todos eles estão ligados ao tema. Professor, Então, diga. Eu posso
colocar os objetivos e a problematização dentro da introdução? Ou são tópicos específicos? Eu posso fazer referência ao objetivo. Por exemplo, Posso fazer referência, mas o detalhamento dele vai ser dentro do tópico objetivos. Porque eu iria fazer... Eu estava estruturando da seguinte forma, na introdução, eu explicaria o tema, né, o porquê do tema e a problematização que deu origem a esse tema e depois os objetivos que eu queria alcançar dentro da introdução. Mas o ideal é criar um tópico para objetivos. É porque é o seguinte, imagine quando alguém chega para propor alguma coisa para você, ele vai, em linhas gerais, dizer o que ele pretende, como é que ele vai fazer, né? O quem e o como. Mas ele fala de uma maneira sintética. Lá no item objetivo, você vai botar geral e específico, onde vai ter um geral mais sintético e os específicos que vai complementar o geral. Mas você pode falar assim, a finalidade desse projeto, esse projeto tem como objetivo, ou esse projeto pretende, lembra dos verbos que eu falei? Esse projeto visa, tudo isso está dentro da questão dos objetivos. Agora, o detalhamento vai ser no tópico objetivo. Ok. Ok? Então, essas são as folhas do seu mapa mental que você vai escrever numa folha. Agora, quando vocês forem começar, agora, depois que eu terminar, você pega uma folha de papel, coloca no centro o seu tema e vai puxando a introdução, as questões, os objetivos e tal. E tenta sair escrevendo um ou outro. Se parou, vai para outra folha. Se parou, vai. Ao final de tudo, você vai juntar essas folhas todas e dar a sequência lógica. Ok? Ok? Ok. Deixa eu ver aqui o nosso pessoal do chat. Ok, né? Marma e Marcelo, ok, tudo bem. Então vamos voltar. Bem, então vamos seguir aqui. Vamos seguir. Vimos a estrutura lógica, o mapa mental. E aí, tem umas dicas para você fazer um bom texto. Eu sei, pessoal, que vocês não têm tanta prática de escrever. Porque você escrever, argumentar, você fazer, por exemplo, uma redação técnica ou uma redação sobre qualquer tema, hoje existem técnicas para isso. Existem formas muito seguras de você desenvolver o texto. Certo? Mas nós não estamos acostumados a fazer isso, por diversas razões. Por exemplo, no curso de logística, a disciplina que trata disso, não sei se vocês lembram, não sei se vocês fizeram com a Alice ou com a Elisângela, aquela disciplina que tinha o Fábio, era Fundamentos Básicos para a Logística, lembra dessa disciplina? Foi a primeira, né? Acho que fizemos com o Arthur. Pois é. Ou com o Arthur, né? O Arthur também. Então, o que é que se pretende nessa? Na parte de comunicação, você escrever um texto de forma que seja... Professor Tales. Digo. Comunicação oral e escrita, se não me falha a memória, o nome da... Exatamente, exatamente. Essa disciplina, se eu não me engano, são 90 horas, parece que são... Não sei se é 90 ou 60 horas, mas você tem a parte de informática, a parte de matemática e a parte de comunicação. Né? Então, aí eu procurei sintetizar algumas dicas interessantes para você fazer um bom texto. Lembre-se que você já tem aí o seu tema, já tem uma forma de fazer um mapa mental do seu tema,
já sabe qual é a ordem lógica dentro do projeto, e agora vamos ver algumas dicas para você escrever dentro de cada. Vamos lá. Primeira coisa, você tem que ter objetividade no seu texto. O que é ser objetivo? É não fugir da ideia central. Qual é a ideia central? É seu tema. Então, você está falando lá da questão de suprimento, de abastecimento, não só do álcool gel, mas de outros. E, de repente, você vai falar do problema de abastecimento da carne. Não dá, né? Você pode usar metáforas em relação a outro problema, mas você tem que ser objetivo no seu tema. Se você não conseguiu fundamentação ou densidade de abordagem dentro do seu tema, procure estudar mais, procure pesquisar mais, para você, na hora de sentar para escrever, possa atender a essa proposta. Um texto bom é um que é objetivo em todos os tópicos, em todas, não fugir da ideia central. Você está falando de introdução e justificativa, esse é o objetivo dessa parte do projeto sobre o tema. Está falando de questões e hipóteses, e essa é a ideia central daquela parte do projeto. Está falando de objetivo, essa é a ideia central. E assim vai até o final. Depois, tem outra coisa chamada coesão. Quando você começa a escrever, a sua ideia vem fluindo. E o próximo parágrafo, ele tem que estar coerente com o que o outro disse. Você não pode estar falando de uma coisa e depois sair de forma desordenada para o próximo parágrafo. Ele tem que ter uma coesão, uma harmonia. O que você está falando, ele tem que dar uma sequência lógica de abordagem e que ele vá se guiando até você fechar. Lembre-se bem que o projeto ele tem no máximo de 11 a 13 páginas. Se você for escrever mais, você não vai conseguir chegar nessa referência da norma ABNT para projeto. Eu vou passar para vocês. O outro aspecto é a questão da concisão. Concisão é você falar o máximo possível com o mínimo de palavras. Para quem vai ler o seu projeto, se você vê muita palavra e pouca informação, isso já lhe deixa confuso, já perde o interesse, e você ser conciso é isso, é você falar do que você está tratando com o mínimo de palavras, sem ser telegráfico, né? Sem botar VC, essa linguagem do WhatsApp, que é VC, KKK, né? Então, ser conciso. Aí já é concisão demais. A pessoa sabe que você está rindo, comunicou, mas está extremamente telegráfico. Né? Então, você tem que fazer o seu texto com o máximo de informação, com o mínimo de palavras, sem ser telegráfico. O outro é clareza. Garantir que a mensagem que você está passando no texto é a mensagem que você quer passar. Como é que a gente sabe isso? É quando você dá para outra pessoa ler. E então você pegar e ler outro projeto e ver se essa pessoa está passando uma mensagem íntegra. Né? Se você está entendendo o que a pessoa quer dizer. E, por fim, a coerência. A coerência é isso que eu falei do início. Você tem que começar com a introdução ou justificativa, passar por uma questão por hipótese, objetivo, fundamentação teórica, metodologia, cronograma e bibliografia. Isso aí é uma sequência lógica de um projeto. Certo? Só puxar aqui para eu passar para... Então, o que vocês acharam disso aí? Ajudou? Deu para ter uma visão boa? Como? Muito bom, esclareceu muito. Né?
Éder. Faz uma boa síntese, bem resumida, hein? E completa. Pois olha, não se esqueça que eu não dou peixe, eu ensino a pescar. Vocês têm que buscar isso vocês mesmos, que é a forma que vocês vão conquistar os seus objetivos na vida, é, é, é usando muito, por exemplo, a questão de, para você fazer esse projeto, você tem que começar. Vocês já ficaram em algum momento tentando fazer uma coisa como não sabe, não sai, não faz, aí resolve pegar, ir para a internet, aí resolve sair para tomar água, aí resolve ir no shopping, aí vai passando. Um dos segredos é começar. A outra coisa é ter disciplina, sabe? Disciplina e persistência, né? Porque vocês só podem concluir esse curso se passarem nessa disciplina. Para passar nessa disciplina, você tem que escrever um projeto. Para escrever esse projeto, você tem que aprender a fazer dentro de uma metodologia, de uma fundamentação. Então, já que vai ter que fazer, vamos fazer. Tá certo? E ser persistente. Hoje nós estamos no dia 15 de junho. Daqui a 30 dias a gente acaba. Termina. Então, a nossa meta até quarta-feira é entregar a introdução e justificativa pronto. E eu estou dando algumas dicas de como é que você pode chegar lá. Se alguém fizer mais do que isso, pode fazer. Não me mostre agora, mas se vocês conseguirem. Eu sei que vão mais rápido, eu já recebi aqui do Elvis uma proposta. O Éder não mostrou, mas já está fazendo. Eu quero crer, né, que o Marcelo, pelo que ele apresentou no curso de metodologia científica, também está com todas as condições, né, de fazer isso. E a Marna agora vai fazer. Tá certo, Marna? Marna? Ela respondeu que sim no chat. Não, mas aqui eu estou vendo que aqui foi 19h33. Agora que ela respondeu. É porque ela tinha posto. Não é porque foi 1 minuto atrás. Mas tá certo o horário. Tá, né? 19h34. Então, entenderam as dicas, né? A primeira da sequência lógica, das fontes, né, de pesquisa, das dicas para fazer o texto, tá? Deixa eu voltar aqui para o material. Eu lembro que eu passei 2 anos para terminar meu TCC na faculdade. Quase não termino. Pois é, talvez não tivesse alguém que tivesse dado essas dicas para você fazer, ou não. Geralmente na faculdade é muito solto, assim, não tem ninguém acompanhando, né? Eu fiz essa disciplina na faculdade, né? E eu peguei a professora Cricri, ela fazia comigo o que eu estou fazendo até com vocês. Ela acompanhava passo a passo, né? E aí eu tive que fazer mesmo, e aprendi a fazer, né? Porque nós não estamos muito bem, né, preparados para escrever. Isso é um fato. Então, eu quero ver se a gente tira essa dificuldade dentro de vocês. Seguindo. Outra coisa, vocês estão vendo aí, né? O quadro norteador da pesquisa. Esse quadro você já conhece muito bem, desde a outra da disciplina. Pessoal, esse quadro, ele pode estar atrelado ao mapa mental. Depois que você fizer esse quadro, a questão central
que está ligada ao seu tema, a descoberta do problema, da problemática com a questão central, a hipótese de como é que isso, né, se resolve, e você escrever o objetivo. Aqui, nessa primeira parte de cima, está a introdução e a justificativa. E logo em seguida está a problemática com a hipótese. Certo? E aí pronto, feito isso, você segue naquela ordem na cronológica. Os objetivos, aí depois, sim, você, ao longo desse processo, você vai ter que pesquisar o que você está... A questão que você está levantando, ela já aconteceu em algum local, mesmo que esteja acontecendo agora. Por exemplo, eu dei uma ideia, né, para vocês daquela aula que nós tivemos, eu acho que foi janeiro de 2019, ou foi em fevereiro, que nós fizemos um debate sobre o efeito chicote. Não sei se vocês lembram. Aquela aula, ela tratou, de uma maneira geral, de uma variação de demanda sobre, a gente falou até de cerveja. Você pode usar na literatura o que fala sobre variação de demanda, sobre efeito chicote, sobre questão de abastecimento. Se for tratar da questão do abastecimento, um tema emergente da agora. Como também, se for tratar de outro, por exemplo, de tecnologias, como o Matheus falou, do TMS, né? O Sistema de Administração de Transporte. Muito bem, ele pode focar dentro da questão central. Escolher essa pergunta, né, aqui como modelo, ó. A questão central, a necessidade do isolamento social vai exigir dos fornecedores de bens e serviços estratégias diferenciadas de abastecimento do mercado? É muito clara essa questão. Aí tem diversos desdobramentos. Para o seu tema, você pode fazer essa questão, né, central, fazer, refazer, pesquisando, até que você ache ela fundamentada. E já diz como é que você acha que isso pode ser resolvido, pela sua pesquisa também. Feito uma coisa e outra, o seu objetivo está pronto. Então, usar o quadro norteador, né, de pesquisa como uma referência para o seu trabalho. Feito isso, vamos lá para o nosso objetivo. Diga. Ajuda muito, viu, o quadro norteador? Demais. O quadro ele é muito, né, esclarecedor. Quando não fecha uma coisa, né, com a outra, você volta para o quadro. Não, aqui está errado. E lembrando sempre que as questões, isso aí fica muito claro, está sempre sob forma, né, de pergunta. A gente descobre que as perguntas que a gente faz na vida são os caminhos do nosso sucesso. Se você deixa, né, de perguntar, você deixa de abrir um caminho, mas se você pergunta, abre um caminho, né, para você. Então é por isso que as questões são feitas assim. Né? A gente, do ponto de vista geral, nós somos muito inibidos de fazer perguntas, né? Que a mãe diz, cala a boca, menino, tá falando besteira. Isso aí inibe um bocado. As pessoas, para fazer uma pergunta, tem que estar muito fundamentado. Muitas vezes, uma pergunta que não está até fora, né, de contexto, pode mostrar para quem está falando outros caminhos, né? Existe até uma afirmação que quem faz a pergunta, por exemplo, numa aula, né? Não sei se vocês já perceberam isso. O aluno que faz a pergunta direciona a aula para o que ele quer. O aluno que não faz a pergunta fica seguindo o professor de acordo com as perguntas que você fez. Não é verdade isso? É desse jeito. Não é desse jeito mesmo? Deixa eu voltar aqui para Concordo. Voltar aqui para os meus dois alunos que são do chat. O Marlon disse sim. Marcelo tá aí, né, Marcelo?
Entendeu direito o que eu quis dizer, Marcelo? Sim, tá. Então, pessoal, é o seguinte, a minha proposta é vocês de posse, esse material, tá certo? Eu vou voltar aqui para os slides, porque esses 3 slides, né, primeiro, eu não sei se foi naquele grupo, eu estou falando a primeira vez. Eu vou só voltar aqui para o slide, para que vocês possam. Tá aqui, ó. Por exemplo, vocês bateram uma foto daqui, por exemplo, tá? Bata uma foto daí. Ou então, capture no seu celular, né? Tira um print do seu celular, se você está vendo pelo celular. Ok? Eu printei já. Ok? Depois tira um print disso aqui, ó. Ok? Ok. Pronto, professor. Agora, o do mapa mental. Aqui é só um exemplo. Vocês vão fazer o mapa mental de vocês com a estrutura lógica do projeto. Printem aí também. Aliás, isso, se você consultar no Google, tem diversos mapas mentais. Isso aqui foi só para dar uma ideia, né, para vocês. Printaram aí? Posso seguir? Pode seguir. E essas dicas aqui. São coisas simples, mas que pode ajudá-los muito. Ok? Vou seguir. Esse quadro você já tem, tá certo? Todos já tem esse quadro, não é verdade? Já conhece esse quadro desde o outro curso. Sim. E vou dar ênfase de novo. O nosso objetivo, a partir de hoje, 15/6 até 15/7, é fazer, na sequência, uma introdução, né, uma justificativa, definir uma questão ou um problema com a sua hipótese, tá certo? Descrever os objetivos. E esse material está com vocês, tá? Eu só já falei desses verbos também, tá lá, vamos ver com calma. Fundamentação teórica, tá lá na sequência, a metodologia, tá? Cronograma e bibliografia. Esses são os ramos daquele mapa mental que vocês vão tratar. O que é que eu quero deixar pronto até quarta-feira? É exatamente uma introdução que ela começa muito. Por exemplo, você pode fazer um núcleo dessas perguntas em cima, né, do tema, né? Antes de começar a escrever. Mas antes de começar a escrever, você pode fazer essas perguntas. O que é que eu vou, né, pesquisar? Por que eu estou querendo, né, desenvolver? Alguns não se respondem na hora, mas fica, né, para depois. Né? Esse quanto tempo de baixo é para a questão, né, do cronograma. Você vai tratando ainda. Aquilo que o Éder perguntou, eu posso falar de alguma coisa da introdução? Pode, sim, desde que seja de uma forma sucinta
e que ela vai ser tratada com detalhes lá na frente. Mas você deve pegar cada parágrafo e tentar escrever um pouco dessas perguntas, tá? E aí vem a justificativa. Diga. No caso do projeto, não vai se trabalhar com resumo, né? Resumo é mais para o TCC, né? Seria a introdução apenas, né? Se você for ver naquele material que a Elisângela fez, ela tem a parte final de considerações, de dados, tudo aquilo está relacionado, tá certo? A parte de metodologia, a parte de fundamentação, né? Dos dados gerais, né? E tudo como norma. Você vê que tudo aquilo que é norma, você pode entrar, inclusive lá no meu canal do YouTube, e dar uma olhada no que ela orientou, certo? Lá ela vai dar mais detalhamento sobre a norma. Aqui eu estou dando o detalhamento sobre a estrutura, certo? Mas eu acho que vocês devem ir fazendo com o mapa mental. Quando chegar num ponto que está mais ou menos pronto, vai no vídeo da Elisângela, ver o que é que ela fala das referências, das normas, de falar de autor, e aí você faz o ajuste, né, do seu projeto, e aí, conclui. Então, Então, esse é o nosso objetivo. Chegar na quarta-feira com introdução e justificativa pronta, lembrando que muitos escrevem isso tudo junto, no máximo 2 folhas. Uma introdução, outra justificativa, que tá muito bom. Você pode escrever uma introdução que tenha a justificativa dentro, mas se você puder dar destaque, né, para a justificativa, seria o ideal. Então, esse é o nosso objetivo, viu, pessoal? Até quarta-feira está com introdução e justificativa pronta. Deixa eu só voltar aqui, né? Então, estão com todas as informações necessárias para começar a fazer? Olha, são 10 para as 8. Eu proponho... Eu vou ficar aqui, né, com a sala aberta, só que quando for 8 horas eu vou dar um intervalozinho. 8 horas eu dou um intervalo e retorno 8h10, 8h15. E aí a gente vai direto, quando for 9 horas, eu queria que vocês voltassem para a gente fazer uma análise do que vocês conseguiram fazer ou pesquisar. Eu quero, por exemplo, o caso do Elvis, que já mandou uma parte, eu já posso dar uma analisada e eu acho que o Elvis deveria refazer o que ele fez baseado nessas informações, né, que eu passei. Mas mesmo assim eu vou lhe dar um feedback. Viu, Elvis? Eu vou lhe dar um feedback. Então, quando for 9 horas, todos nós chegamos aqui e vocês vão dizer o que é que efetivamente conseguiram desenvolver ou não, qual a dificuldade que teve e se está faltando informação para concluir. Aliás, para concluir não, para desenvolver. Hoje é o primeiro dia, hoje é segunda-feira e nós já devemos ter algum avanço. Amanhã já avançamos mais um pouco e na quarta-feira a gente fecha isso. Dúvidas? Entregar a introdução, metodologia, objetivos, né? Objetivo geral, objetivo específico. Isso ao longo até o que a gente quer até quarta-feira é introdução e justificativa. Ok. E eu vou dar uma saída rápida às 8 horas, retorno 8h10, 8h15, e se for o caso, né? Assim, vocês podem ir me chamando, mas em todo caso, 9 horas eu queria que todo mundo tivesse para a gente fazer um bate-papo do que se fez. Professor, entendido. A justificativa ela é um tópico à parte ou ela fica dentro da introdução? Ela fica dentro da introdução, mas ela pode ser destacada. Como eu mostrei naquele projeto para vocês,
que eu vou mostrar novamente. Mas eu queria mostrar novamente, por exemplo, amanhã eu vou mostrar novamente, mas eu queria que vocês partissem com essas informações que eu estou dando. Amanhã, dependendo dos resultados, a gente mostra de novo um projeto referência com introdução e justificativa. Eu faço normalmente eu faço uma introdução e uma justificativa. Eu acho que são duas coisas bem objetivas, né? A gente coloca o leitor do projeto a par da questão, né, das finalidades, justifica porque aquilo vai ser desenvolvido. Então, a introdução e a justificativa, ela até motiva quem está lendo, né, o projeto para poder ler o resto. Acho que seria mais ou menos isso. Ok. Elvis? Certo, certo. Sim, professor, apenas lembrando que eu esqueci de colocar o tema na justificativa e na introdução que eu fiz, né? Olha aí, provavelmente eu vou ter que refazer, mas eu esqueci de colocar o tema, né? Que na verdade era o novo normal dentro da cadeia de suprimentos, entendeu? Eu deixei para trás o negócio do álcool gel. Pois olha, vamos fazer o seguinte, eu não vou te dar um feedback agora. Pegue o que você já fez, faça as devidas alterações, tá certo? Não precisa me entregar hoje, certo? Pode, né, trabalhar, tire as dúvidas hoje, e amanhã pode, na hora que você achar interessante, você pode me mandar. Até porque amanhã é terça e a gente está pensando em terminar isso na quarta, é razoável que você já tenha alguma coisa feita pelo fato de você ter escrito. Refaça, tá bom? Tá bom assim? Elvis? Não, está bom, professor. Agora é o seguinte, eu não sei se o senhor já leu, né, o que eu enviei Não. Pronto, aí eu Não. se eu faço uma leitura, né, porque vai ser em cima do que eu abordei, tanto na justificativa como na introdução. Tudo bem, então faz o seguinte, nesse tempo que eu dispensei agora, você faz as possíveis alterações que sejam feitas pelo que a gente conversou e mande novamente, com o tema, com as alterações, né, que porventura, inclusive com as dicas dos parágrafos, né, se for o caso, do texto, tá? Eu acho que é fundamental que você possa fazer com esse texto, esse mapa mental. Vamos fazer do começo? Certo. Ok? Certo. Marna, tudo bem, Marna? Marna? Eu não estou vendo a Marna responder. Marcelo? Marcelo? Então vamos fazer o seguinte, talvez eles tenham dado uma saída, o Marcelo e a Marna, mas nós vamos nos encontrar novamente às 9 horas e eu vou sair agora para o meu intervalo e retorno às 8h10, 8h15, para que a gente possa tirar as dúvidas. E a gente combina 9 horas para nos encontrarmos todos. Ok? Tá ok. Aqui eu vou parar a gravação, porque eu acho que o mais importante que a gente fez, a gente já... Vou parar aqui a gravação, para depois a gente retoma às 9.